cá, certo? Qual é o primeiro pensamento que a gente tem, pelo menos que eu tive, que é bem comum, só que não dá certo, fazer um guloso. A gente estudou guloso nessas últimas aulas, então, certo, vou explorar uma ideia gulosa e depois eu vou mostrar por que não funciona. Certo, qual seria o guloso? A gente pensa, primeiro, eu posso fazer um guloso de quê? Eu posso fazer um guloso do peso, posso fazer um guloso do mais barato. Se eu fizer o mais barato, não, o mais barato não, o mais leve, se eu pegar sempre o mais leve, eu vou pegar para poder pegar mais gente. O que tá certo, se eu quiser fazer o quê? Se eu quiser saber o máximo de pessoas que eu quero pegar. Mas pode ter um cara que é pesadão, mas o valor dele é maior do que a soma de todo mundo. Então, esse caso tá falho, certo? Outro caso, a gente poderia fazer um guloso então de qual é o mais caro. Só que também, vocês estão vendo que eu tô meio assim, não tô nem provando formalmente, eu tô pensando, tô argumentando que esses casos não funcionam com um caso de teste. Então normalmente é assim, se você olhar para o problema, eu olho para o problema, eu penso, certo, eu quero fazer um guloso nele, eu quero encontrar alguma condição que eu possa explorar e deixar esse problema e conseguir resolver esse problema eficientemente. Eu quero explorar uma condição, aí eu vou pensar, a condição, aí eu falei agora, condição de pegar sempre o mais barato. Aí o que eu faço? Eu tenho que pensar, enfim, em problemas mais difíceis é difícil você achar casos que vão quebrar. Mas ainda assim é muito útil você treinar, você olhar um problema, você pensa num jeito e já imediatamente você tem que pensar no caso que ele não funciona. Então vocês viram agora que eu falei o quê? Eu falei, ele não funcionaria quando? Nesse caso de ter um cara que vale mais que todo mundo, que ele é mais pesado. Então eu também poderia pensar o quê? Eu poderia pensar o mais caro. Só que também pode ser o quê? Pode ter, por exemplo, um cara de tamanho, sei lá, 7, a mochila peso 10, tamanho 7, com valor 3, e dois caras com tamanho 5 e valor 2. Então o quê? Se eu pegasse o mais caro, eu não ia conseguir pegar mais ninguém. E aí eu ia ter que pegar, mas a melhor resposta, na verdade, ia eu pegar aqueles dois caras. Porque, enfim, eles são mais baratos. Quer dizer, não, a soma deles é maior, porque a soma deles é 4 e eles cabem na mochila. Então também daria errado se a gente pegar com o mais caro. Então um caso que quebra é esse. Então o que é que eu poderia explorar mais? Se eu tô se nem pegar o mais caro, nem o mais barato funciona, então eu poderia pensar, eu quero pegar o que vai me dar mais dinheiro por espaço consumido. Então eu poderia ordenar os caras por o quê? Ordenar por valor dividido por peso. Isso me daria o quê? Isso me daria, vamos dizer assim, a relação de qual é o cara que tem o melhor custo-benefício. Então, para cada espaço que eu encher com esse cara, ele vai me dar um valor alto. Ele vai me dar o maior valor possível por grama, ou por quilo, não sei. E isso, assim, tá mais ou menos válido, só que ele só ocorre em uma situação. Se você puder pegar caras fracionados, ou seja, eu não quero pegar esse cara inteiro, eu quero pegar metade dele. Se isso for possível, essa estratégia funciona. De pegar sempre o que dá mais por grama consumida. Porque, como eu posso dizer? Porque você vai estar sempre, se você vai encher sempre o máximo de valor, então é justo que você encha para cada quilo que você escolher o máximo de valor possível. E o máximo de valor para 1 quilo é o que tem o maior custo-benefício, vamos dizer assim. Só que nesse caso, você não pode pegar fracionado, você tem que ou pega o item ou não pega o item. Então fica um pouco mais difícil. Porque, vamos pensar novamente em um caso que vai quebrar. Como é que esse caso não funciona?
como é que eu vou achar um caso que não pegar o cara que tenha a melhor, vamos dizer assim, valor por grama, vai me dar. Certo, deixa eu pensar. Um caso, vamos dizer que o cara tem. Pronto, o cara tem 10. Eu tenho 7 quilos e 9 reais. E tem dois caras com 5 quilos e 5 reais. O que é que eu sei? Eu sei que o cara de 7 quilos, a razão dele de peso por quilo é maior do que a razão dos outros caras. Porque, enfim, o valor dele por grama é maior. Só que a gente sabe também que, enfim, porque é fácil de perceber que a resposta vai ser com os dois caras. Porque se a gente somar o valor dos dois caras, vai dar 10. Que é maior do que 7, que é maior que 9, que é o valor do cara com 7 quilos. Então, a gente achou casos para todas as ideias gulosas possíveis. Quer dizer, não sei, pode ter alguma outra ideia gulosa aí muito doida que eu não conheço, mas essas são as principais. E em problemas que você programação dinâmica, muitas vezes você aparentemente o guloso vai funcionar. Você pode ter uma ideia assim, leu esse problema, eu acho que o guloso funciona, acho que fazendo desse jeito vai funcionar. Só que se você analisar, por isso que é importante você parar para pensar e analisar na mão, no papel, sei lá, imaginar os casos e ver se não funciona. Então, muitas vezes, quando um guloso não funcionar, a programação dinâmica vai surgir no lugar. Não vai ser sempre só, por exemplo, que nem o Fibonacci ou que nem aquele febre de recursões, você implementar uma recorrência linear que você vai ter os que você vai ter os valores e você só vai ter que calcular. Nesse caso aqui a gente tem uma DP, só que está mais difícil. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer colocar. Então eu vou fazer assim. Isso aqui é meio... Eu não sei se tem um jeito simples de explicar como eu chego nisso, mas vamos dizer assim. Vou pensar... Certo, eu acho que para você ter uma ideia assim, você já precisa ter feito os problemas de programação dinâmica. Esse é um problema inicial que apresenta uma ideia como essa. Vamos dizer assim. Eu quero saber... Certo, eu não sei como é que eu vou calcular a resposta para todo mundo. Mas o que é que eu sei? Eu sei que para o cara... em vez de fazer isso, eu quero calcular qual é a melhor resposta para cada um dos caras. A gente está pensando o quê? Vou pensar na ideia de eu quero resolver os problemas menores e baseado na resposta dos caras menores, eu quero construir a minha resposta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero construir qual é a melhor resposta com somente, vamos dizer, os I primeiros caras. E eu vou construir, se eu quero até N, então eu vou construir a resposta com 0 caras, com 1 cara, com 2 caras, com 3 caras, assim por diante. Então, se eu estou no cara J, eu posso olhar as respostas que vieram antes de mim, ou seja, eu posso olhar as respostas que vieram com J menos 1 caras, e eu posso saber, pegando essas e adicionando uma pessoa, qual é o... Alguém quer falar alguma coisa? Enzo, você abriu o microfone. Rapaz, o que eu tava falando? Com tantos caras, qual é a melhor resposta que eu consigo fazer? Então, só que mesmo assim ainda surge um problema, porque com tantos caras eu posso ter uma resposta, por exemplo, que pesa 5 quilos e tem valor 7, e eu posso ter uma resposta que pesa 8 quilos e tem valor 10. Mas pode ter uma situação que para construir a resposta ótima,
eu vou precisar daquela outra, da menor, não sempre da maior. Vamos, por exemplo, eu tenho o peso 5 e eu tenho o quê? Deixa eu pensar. Tenho o peso 5 e valor, não sei, o valor que eu tinha dito aí. E o outro, aí depois eu posso adicionar outro cara 5 que vai aumentar a resposta. Então eu não posso só salvar para cada quantidade qual é a melhor resposta. Porque para construir as respostas seguintes, eu tenho que pensar, isso é uma coisa muito importante, o que é que importa? O que é que importa nas respostas pequenas, que com essa dimensão, essa informação que eu vou salvar nas respostas pequenas, o que é importante nelas, tipo, como é que eu posso condensar tudo que eu preciso nesse jeito, vamos dizer assim, nesse estado, eu vou falar estado porque é o nome que se chama, para que eu consiga calcular a minha resposta. Então, tá bom, isso aí deve ter ficado bastante confuso. Vou explicar de novo. De novo não, vou explicar de outra maneira. Tá bom, em vez de eu vou começar a desenhar agora vai ser assim. O que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, qual é a ideia? Alguém falou alguma coisa? De boa. A gente tá falando de... Tá bom, eu gravei qualquer coisa, você vê depois. Problema da mochila, depois. Aí... Certo. Então eu falei esse negócio, o que é que importa. Então, eu vou dizer... Eu quero saber... Vamos lá, vamos pensar quais as coisas importantes para construir a minha resposta. Eu sei o quê? Eu sei que a resposta final que eu quero é tanto. Certo? A resposta final que eu quero pesa tantos quilos. E eu quero maximizar... como é que eu posso dizer? Eu quero maximizar o valor. Então, eu poderia considerar como estados o quê? Rapaz, isso é muito complicado de explicar. Eu tenho que considerar como estado qual é a melhor resposta com aqueles caras que tem tal peso. Porque, vamos dizer assim, existem duas respostas. Eu vou fazer uma claim, como é que eu digo claim? Eu vou assumir que a única coisa que importa é o peso. Eu preciso de uma resposta para cada valor de peso possível, certo? Para quanto peso restante? Vamos dizer que o peso máximo é 1000, então eu preciso da melhor resposta com um cara, com dois caras, com três caras, com quatro caras, com tanto. Então, se eu tenho, sei lá, N respostas, X respostas possíveis e todas elas têm o mesmo peso. Aí o que é que eu tenho que me perguntar? A quantidade de caras que eu usei para chegar nessa resposta com peso X, com peso, sei lá, com peso, não sei, qualquer variável aí, com peso doidão, e a quantidade de caras que eu usei para chegar nesse peso com esse valor é importante? Vai ter alguma diferença se eu chegar nesse valor usando 10 caras de peso 1 com valor 10 ou eu usando um cara de peso 10 com valor 10? Vocês estão de acordo comigo que isso é exatamente a mesma coisa? Um é a mesma coisa que o outro? Porque se eu não ligo para a quantidade de caras, se eu só quero saber qual é a melhor resposta possível, não faz diferença para mim a quantidade de caras que eu usei. A única diferença que isso faz para mim é saber qual é o peso daqueles caras, porque eu tenho que ter um peso num certo limite, e qual é o valor máximo daqueles caras que eu consigo chegar. Então, eu posso ignorar completamente a quantidade de caras que eu vou usar. Ops, calma aí. Eu posso ignorar completamente a quantidade de caras que eu vou usar. Certo. Então, o que é... Deu pra entender isso? De quantidade de caras e valor e peso. Isso aí parece bem complicado. Eu não sei como é que eu explicaria isso. Eu passei algum tempinho pra entender. Mas não sei, eu não sei. Vou tentar
Eu quero saber se tá ficando claro isso ou tá muito bugado. Porque senão... Não sei. Ops. Ok. Tá bom, espero que tenha dado pra entender isso de quantidade de caras. Então, assumindo que a gente não liga pros caras, eu disse por que a gente não liga pra quantidade de caras. A gente liga pra uma resposta. Eu vou dizer que a gente quer construir uma resposta com cada peso possível. Então, para cada peso possível, eu quero construir qual é o maior valor. Então, se eu quero o maior valor, se eu tenho duas respostas, se eu estou comparando duas respostas, eu quero saber, vamos dizer que se elas têm o mesmo peso, eu sei que só uma delas vai ser importante. Se elas têm o mesmo peso, eu posso escolher qualquer uma e vamos dizer que eu tenho uma mochila que já está cheia com 10. Não, com 7 quilos e o limite dela é 10. Ou seja, eu quero fazer o quê? Eu quero colocar mais nela. Eu posso colocar um subconjunto de valor 1, um subconjunto dos elementos de valor de peso 2 e um subconjunto dos elementos de peso 3. E o que é que isso me dá? Eita. Calma aí que meu fone caiu. Calma. Então, nessa mochila de peso 7, eu só me importo com um dos valores possíveis que vai me dar 3 ou 2 ou 1. Vamos dizer que eu vou escolher um cara de peso 3. Se eu tenho várias combinações possíveis que me dão uma subsequência, um subconjunto dos itens de peso 3, para mim, eu realmente não importo se tem um cara com valor A e outro com valor B e A é maior que B, então eu não me importo para a subsequência que me dá valor B, porque se eles vão ocupar exatamente o mesmo peso na mochila, se eu vou encher do mesmo jeito, jamais eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou escolher B. Por que eu nunca vou escolher B? Porque se eu posso escolher entre B e A, eu quero o maior valor possível, então é inútil eu escolher B, correto? Porque se A me dá um maior valor para o mesmo peso, eu vou sempre poder escolher A. Então, isso enfim, eu acho que então a gente precisa salvar um valor para cada peso. Se eles têm pesos diferentes e eles têm valores diferentes, a gente não sabe. A gente não tem como dizer se esse cara, se em todas as situações esse cara vai ser melhor que outro ou vai ser pior. Se eles têm pesos diferentes, pode ter situações que um é melhor que o outro e que um é pior que o outro. Mas se eles têm mesmo peso, a gente pode fazer essa comparação. Então, por isso que a gente só pode escolher um. Mas, como eu disse, com pesos diferentes, a gente tem que salvar um para cada peso. E se a gente salvar um para cada peso, qual é o peso? 10 à quinta. Então, é fazível. Porque se a gente for salvar, tem 100 itens vezes 10 à quinta, um para cada peso, um subconjunto possível para cada peso, isso vai me dar 10 a 7, que é um valor fazível. Razoável não é maior que 10 oitavas, então ele passa no tempo. Certo. Então, eu tentei explicar qual é o grosso do que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer, vou resumir porque eu vou ter que continuar isso aqui. Provavelmente a aula da semana que vem também vai ser só falando disso, porque é muito importante e não sei. Eu vou ter que continuar, porque não deu para terminar e tem mais coisas ainda importantes desse problema. Mas o que é que eu quis passar agora? A ideia de eu tenho que achar um estado, que é o estado o que é o valor que diferencia se tem todos esses caras que tem esse mesmo estado, se tem tais tantos subconjuntos. Nesse caso o problema do DP, eu quero escolher o melhor subconjunto que é o que?
atende essas configurações. Então, se tem dois caras com esse estado exatamente igual, no caso o estado é o peso, se tem dois caras com peso exatamente igual, eu tenho um critério de comparação definido para escolher o melhor. Que no caso qual é o melhor? É escolher o que tem mais o valor maior. Então por isso que a gente guarda um para cada peso. Se a gente tem caras de comparação de estados diferentes, tem cara de pesos diferentes, a gente fica em dúvida se qual é melhor. Então por isso que a gente tem que salvar todos. Acho que a minha tela está sendo muito inútil, está sendo só um negócio branco aqui, mas é porque estou ficando emocionado, aí eu estou andando, aí eu não consigo me controlar, eu não escrevo nada. Mas falei certo? De escolher o melhor e eu acho que não vai dar mais tempo de falar mais nada, mas deu pra ficar claro essa ideia de eu escolher sempre, definir um estado, escolher o melhor para esse estado e aí na semana que vem, porque não deu tempo e não vai dar tempo de eu falar isso agora, a gente vai ver como é que eu posso usar esses estados para construir as respostas seguintes. Se alguém quiser já ir tentando, eu vou dar só uma dica aqui bem rápida. Só falar bem breve, não vai dar para explicar tudo, mas semana que vem a gente vai explicar. O que é que a gente pode usar nesses estados? Vocês viram que não pode repetir caras. Então, a gente tem que chegar em algum jeito para usar para não repetir caras. Então, o que a gente pode fazer ao invés de calcular a resposta tipo, usando todo mundo, o que é que eu posso fazer? Eu quero calcular a resposta, ou seja, eu quero calcular o melhor subconjunto que eu posso escolher daqueles que satisfaz tais configurações, ou seja, as configurações são o quê? Que estão em todos os pesos entre 0 e um limite total, porque enfim, eu falei isso agora, passei esse tempo falando de por que a gente vai escolher os pesos como estados, para separar os caras. E se a gente só pode escolher elementos de um prefixo, ou seja, se eu só para a resposta que eu vou escolher desse estado, eu só posso escolher caras com índice até i, por exemplo, ou seja, eu vou calcular se eu tenho todos os itens, esses aqui são todos os meus itens possíveis. Eu quero a resposta para calcular todos os meus itens inteiros. Só que eu não sei como calcular a resposta para todo mundo. Aí o que é que eu faço? Eu calculo a resposta se eu só puder usar esse elemento. Vamos dizer que eu só posso usar esse. Aí eu sei, porque eu só tenho um elemento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar ou eu posso não colocar. Se eu não colocar a resposta do que já estava antes, não vai mudar nada. Mas se eu colocar, eu estou adicionando um novo possível subconjunto. Vamos dizer que o peso dele sei lá, 7 e o valor dele é 8. Então eu vou pegar todos os subconjuntos que já existiam antes e vou adicionar esse valor. Ou seja, eu vou pegar todos os estados. Vou pegar, sei lá, o estado que tinha um peso 2. Vou pegar esse estado de peso 2, vou me adicionar com peso 7. E vou construir um novo estado de peso 9. Só que vamos dizer que já tinha um cara de estado de peso 9 antes. Se o valor dele for melhor do que o meu, eu não vou usar, eu deixo. Porque se o valor dele é melhor que o meu, então eu vou sempre que eu for procurar um cara de peso 9, que não tinha dito, vai ser ele que eu vou usar, não vai ser eu, porque eu sou ruim. Eu sou pior do que o outro. Então eu não vou usar. Mas se eu sou maior, eu vou fazer um update, ou seja, eu vou atualizar o valor do 9, porque fazendo isso, eu respondi a questão somente utilizando esses itens aqui. Vamos dizer que, por exemplo, eu estava escolhendo esse cara daqui. Somente utilizando esses itens, eu respondi a questão de como eu posso escolher o melhor subconjunto para cada um desses pesos. E por que a gente precisa de cada peso? Porque a gente usando um peso menor, eu me adiciono, eu construo um novo estado. E por que eu não vou repetir? Porque quando eu estou adicionando um novo cara, se eu só olho a resposta que tem esses caras anteriores que eu,
Então, significa que nenhum desses estados eu estou contido. Porque se eu nunca apareci antes, se eu só estou considerando a resposta com esses caras aqui, nenhum desses da frente são considerados em nenhum momento. Então, eu também não apareci nenhuma vez. E quando eu estou fazendo essa alteração, eu estou adicionando um novo cara, eu só estou adicionando ele uma vez. Eu estou criando um novo estado a partir de outro. Então é impossível que, por algum erro, eu seja contado duas vezes. Porque eu só estou aparecendo uma vez. Rapaz, foi muita emoção, mas... Foi só uma breve dica de como é que pode resolver esse problema. Mas amanhã não, quarta-feira a gente vai passar a aula para discutir melhor essa parte e codar também. Então, o que eu quero que fique claro hoje, quer dizer, se der para ficar claro, a gente vai também retomar dessa ideia de dividir em estados, que a gente possa comparar entre eles e a gente poder escolher claramente o melhor. Então, fazendo isso, eu já removo vários estados, porque vamos dizer que eu tenho 50 itens. Se eu fosse considerar todos os subconjuntos possíveis que já existiam, eu teria 2 elevado a 50, o que é impossível para mim de considerar, porque é muito item. Mas, se eu delimito esses estados, esses conjuntos, essas possibilidades, que eu tenho uma clara comparação, que normalmente vai ser qual é o maior ou o menor, se eu tenho essa comparação clara e feita, desse modo eu posso remover vários conjuntos, várias possibilidades, e assim eu reduzo o meu campo de busca, que seria 2 elevado a 50, para a quantidade de pesos possíveis, entendeu? Então é assim que a gente... não sei, eu só quero que fique claro essa parte dos pesos e dividir em estados, que é muito importante. E sempre vai, no problema de programação dinâmica, a gente vai ter que encontrar esse estado, que vai ser um valor baixo, que a gente possa comparar todo mundo e achar uma resposta baseada nele. Então, o resto foi só se alguém quiser tentar codar, tentar resolver o problema sozinho, mas a gente vai falar dele quarta-feira, porque também demora uma horinha pra gente discutir, então demora um tempinho, então melhor deixar pra outra semana. Então, seria legal se vocês tentassem fazer em casa, mas eu acho que não vai dar pra resolver o problema inteiro ainda. Só que é um problema muito legal. Então, vou parar de compartilhar a tela. Qualquer coisa aí, digitando chat. Chat, que acento carioca. Tá bom, vou parar de gravar também.